se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Mas de novo, o começo do versículo 24, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Jesus faz uma proposta para os discípulos, ele faz essa proposta para nós todos os dias, e nessa tarde não é diferente. Estamos entrando em 40 dias de oração e de jejum, e o que nós pedimos ao Senhor não é só vitórias externas. É claro que nós estamos orando para que Deus conceda a salvação de mais 3 pessoas que nós estamos clamando, e dizendo: Senhor, salva, Senhor, resgata, Senhor, que sejam arrancadas realmente das artimanhas de Satanás, do império das trevas, que saiam realmente de uma vida longe da vida do Senhor e possam se render a Cristo. Mas durante esses 40 dias, o que eu entendi no meu coração, pelo nosso pastor Márcio, é que esses 40 dias são dias intensos para Deus, dias que nós vamos dedicar a nossa vida mais ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor, dizendo: meu Deus, tudo aquilo que o Senhor preparou para nós em 2015, não vai passar o ano sem nós recebermos, pelo contrário, nós estamos preparando esses últimos 40 dias como 40 dias mais intensos para o Senhor, para que até o dia 31 de dezembro desse ano de 2015, lá no Mineirinho, a gente venha, vamos dizer assim, nós vamos celebrar as vitórias completas que o Senhor tem para nós. 2015 não acabou, existem muitas promessas que ainda estão para acontecer, e talvez nós estamos como que um time quando está empatado, que fica lá nos 41 minutos, 42, e a gente fica naquela torcida assim: não, alguém vai rolar a bola para o artilheiro vai chutar para o gol e vai fazer um golaço, e nós estamos assim com o Senhor, dizendo: meu Deus, até o dia 31 eu acredito que tudo que o Senhor prometeu para esse ano de 2015 vai acontecer. Mas Jesus faz uma promessa, uma proposta para os discípulos, e eu acho interessante, nós entendemos que é para nós também nessa tarde. Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dando o segredo da vitória. O segredo da vitória é segui-lo. O segredo de ter uma vida intensa é segui-lo além de qualquer outro valor ou circunstâncias. Ele chega para os discípulos e diz: segue-me. E aí ele vai trazer para nós uma ferramenta de como segui-lo. Jesus disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se nós pensarmos no valor da figura da cruz, nós vamos entender o quão sério é o preço que nós pagamos para seguir o Senhor. Porque se nós pensarmos na cruz, a cruz não é um instrumento de, vamos dizer, de carinho. A cruz não é um instrumento que se usa, por exemplo, para pentear um cabelo. A cruz não é um instrumento para, por exemplo, embelezar só um lugar de uma forma religiosa. Mas a cruz é um instrumento de morte violenta. E Jesus está dizendo que quem quer vir após mim precisa tomar a sua cruz. Então ele está dizendo: tem que passar por uma morte, e por uma morte violenta. Pastor, nós estamos falando aqui de um martírio? Não, talvez não estamos falando exatamente de um martírio físico. Ainda se for o caso, podemos talvez viver essa oportunidade diante de Deus. Mas ele não está dizendo de um martírio físico. Ele está dizendo que quando nós queremos realmente seguir a Ele, nós passamos por morrer para uma agenda pessoal, morrer para somente valores, vivemos valores pessoais, morremos para sonhos que nós sonhamos viver sozinhos, sem aprovação de Deus, ou sem Deus ter colocado no nosso coração. Ele está dizendo: quem quer vir após mim tem que tomar a sua cruz e seguir. Agora é forte, é interessante que nós entendemos o versículo 26, pois ele diz: que proveito o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então Jesus, ele diz: olha, quem quer me seguir não vai fazer isso sem querer. Não é uma coisa que se levanta no dia e diz: eu me encontrei seguindo a Jesus, eu sou um grande seguidor de Jesus, eu não sei nem como eu passei a seguir a Jesus. Não, ele está dizendo: quem quer vir após mim tem que tomar a sua cruz e me seguir. Quer dizer, é uma decisão forte, é uma decisão de entrega de vida, é uma decisão por uma vida inteira, é uma decisão que parte do nosso coração. Eu quero seguir a Jesus, eu quero tê-lo realmente como foco do meu coração, como o destino da minha vida. Eu quero o Senhor, eu quero viver e seguir o Senhor. Mas Ele sabe que para grandes decisões é preciso que nós entremos em grandes reflexões. E por isso Ele faz uma pergunta, Ele diz: olha,
eu quero que você faça uma reflexão. Você precisa decidir para me seguir, mas eu quero que você faça uma grande reflexão para tomar uma grande decisão. Se você quiser me seguir, você vai perder a sua própria vida para ganhar uma vida que só eu posso te dar. E se você talvez tentar ganhar a sua própria vida com a programação individual, então alguém te emprestou uma programação, você pode perder essa vida, vai perder a vida que eu tenho para te dar. Mas eu quero que você faça uma reflexão. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E aí ele demonstra que nós precisamos fazer grandes reflexões para tomarmos grandes e melhores decisões da nossa vida. E quando nós entendemos reflexões, nós entendemos talvez uma das obras mais poderosas do Espírito Santo, para vivermos mais intensamente com Deus. E essa obra do Espírito Santo é a obra do arrependimento. A obra do arrependimento é uma obra poderosa nas nossas vidas. Arrependimento, nós sabemos, começa do coração de Deus. É do gracioso coração de Deus em nos chamar para viver uma vida mais limpa, mais santa, para viver uma vida mais instruída, para nós podermos estar habilitados por Deus para tomarmos grandes decisões. E se nós entendemos esses 40 dias que nós temos até o final do ano, e precisamos ter 40 dias intensos diante do Senhor, precisamos hoje, talvez não, tenho certeza, passar por uma obra de arrependimento diante de Deus, para que o nosso coração esteja mais livre para poder escolher, para que os valores que não são dele sejam tirados entre nós e ele. Mas falando sobre arrependimento, eu posso lembrar de uma experiência que eu tive alguns dias atrás. Nós estávamos lá na Estância Paraíso, lá junto com a pastora Zenete e a sua equipe, estávamos lá com um curso de intercessão muito forte, e o Senhor me pegou de jeito naquele curso. Essa mensagem veio exatamente desse momento. Eu estava ouvindo um pastor falando sobre o poder do arrependimento, falando sobre o arrependimento. Enquanto ele estava falando sobre arrependimento, eu estava com meu coração aberto, dizendo: Senhor, me pega nesse lugar, eu quero me arrepender, eu amo me arrepender, traz a luz no meu coração, me pega nesse lugar. Eu acho que ele estava igual Pedro, né? Porque Pedro, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, passa por ele e diz assim: não, Senhor, não me lava os pés não. Aí Jesus disse: não, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro foi para o outro extremo: então, Senhor, lava pé, mão, cabeça, lava tudo, Jesus. Às vezes a gente fica assim, né? Senhor, me abençoa, trabalhe na minha vida. Mas Jesus quer lavar exatamente os pés, né? Ele disse: vocês já estão limpos, eu preciso lavar os pés. Talvez os pés falem sobre quando Jesus quer tocar uma parte da nossa vida, em uma parte do nosso coração, e uma parte da nossa vida que talvez muita gente não esteja vendo. Talvez é um lugar de intimidade, um lugar que poucas pessoas têm acesso. O pé fala sobre o detalhe, onde talvez entre um dedinho e outro esteja sujo, ou então esteja ferido, e o Senhor quer restaurar. O pé fala também sobre os lugares onde nós passamos, então entregar os nossos pés para ser lavados pelo Senhor. Fala de prestarmos um relatório aonde nós estamos realmente caminhando, e também entregar os pés ao Senhor para Ele lavar. Também fala sobre preparar a nossa vida para uma nova caminhada, porque Ele restaurando os nossos pés, nós temos força e direção para viver coisa nova em Deus, e é o que nós queremos através da obra do arrependimento. Enquanto eu estava lá dizendo: Senhor, eu quero viver essa obra do arrependimento, o pastor começou a contar uma experiência particular e falou muito no meu coração. Preste atenção nisso aqui, que coisa interessante, como que eu me derramei diante de Deus através da obra de arrependimento. Eu acredito que nessa tarde o Espírito do Senhor também está trazendo essa obra de arrependimento no culto das 15, e você pode viver algo extraordinário diante de Deus nessa tarde. Eu estava ouvindo sobre arrependimento e o pastor disse: olha como é que o Espírito Santo me pegou. E ele contando que ele estava dizendo: Senhor, eu quero me arrepender, mas eu não sei do que. E o Senhor falou no coração dele assim: meu filho, eu quero tratar algo na sua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você não gosta de levar palavras de repreensão para outras pessoas? Mas parecido com mais ou menos isso, o Senhor falou com ele: por que você não gosta de levar palavras de repreensão, palavras mais duras, mais francas para outras pessoas? E aí ele disse assim: Senhor, é porque eu não gosto de talvez machucar as pessoas, eu não gosto de ver elas, vamos dizer assim, mais contritas com uma palavra de repreensão. E o Espírito Santo falou no coração dele assim: não é por isso, meu filho. Você não gosta de falar uma palavra mais direta, uma palavra de repreensão? Porque quando você fala uma palavra de repreensão, você está com medo de que as pessoas elas tenham uma figura de você menor, ou quer dizer, que você possa ter a sua reputação tocada. Você não quer falar palavras de confronto, porque quando você fala palavras de confronto, você tem receio que a sua reputação seja
tocado por essas palavras. Você quer falar palavras um pouco melhores, para que a sua reputação seja sempre melhor. E aí é mais ou menos isso, o Espírito Santo falou com ele assim: mas nesse momento, quando você defende a sua reputação, você está deixando de eu ser, não está deixando eu ser para você o seu Jeová Tsekenum, o Deus que é a sua justiça. Porque na cruz eu te justifiquei e eu atribuí a minha reputação a você. Quando você fala no meu nome, não é a sua reputação, é a minha reputação. Então você não precisa ficar com medo que a sua reputação seja tocada porque você fala uma palavra dura, porque na cruz eu te dei a minha reputação para que você possa viver. Nesse momento eu estava ouvindo, e eu não só estava ouvindo, mas eu também estava chorando e quebrantado diante de Deus. Falei: meu Deus, quantas vezes eu não quis levar uma palavra mais dura à frente, quantas vezes eu não quis falar uma palavra de arrependimento na frente, porque eu estava talvez querendo autopreservar a minha reputação. Era melhor falar uma palavra um pouco melhor e ter uma reputação um pouco mais guardada, vamos dizer assim, do que colocar a reputação em risco. Mas eu comecei a chorar dizendo: Senhor, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu deixei de realmente colocar diante das pessoas, ou de alguém que o Senhor estava me dando oportunidade para falar algo, porque eu estava defendendo a minha reputação. E naquele momento eu comecei a me arrepender e pedir perdão ao Senhor. Meu Deus, o Senhor é a minha reputação, o Senhor é a minha justiça, o Senhor me emprestou a sua reputação na cruz do Calvário. Então eu não preciso correr atrás de uma autorreputação, se a reputação do Filho de Deus foi nos dada na cruz do Calvário. Eu estava chorando, louvando a Deus, falando em línguas, aquela mistura toda, babando diante de Deus. E de repente o Senhor começou a restaurar o meu coração. E na restauração do meu coração, o Senhor me lembrou em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Preste atenção, o Senhor pode estar falando no seu coração agora também. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que quando Deus, ele pega Adão e Eva, veste de uma túnica de pele e cobre os dois, cobre Adão e Eva, ali simbolizando o ato de justiça, porque aquele animal que foi morto e Deus tirou a pele, na verdade simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista viu. Então na hora que eu estava diante daquele quebrantamento, eu me vi vestido do Cordeiro, eu me vi vestido de Jesus Cristo. E aí eu comecei a chorar, mas a alegrar, eu falar em línguas, aquele quebrantamento todo. E naquela hora o Senhor falou no meu coração: preste atenção, como a sua voz é agradável aos ouvidos do Pai. E enquanto eu estava orando, eu tive essa revelação de Deus, essa compreensão, que enquanto eu estava orando, eu poderia passar ali minutos, talvez horas ou dias, porque eu comecei a compreender o quão agradável era a minha voz, porque a minha voz ao chegar no Pai estava indo com a natureza do Filho, com F maiúsculo, do Filho de Deus. Eu falei: meu Deus, que coisa brilhante, o Senhor, a minha voz é agradável aos teus ouvidos, porque eu estou revestido do Filho, revestido de Jesus Cristo. Eu lembrei da história de Jacó e Esaú. Jacó, ele não era para receber a bênção da primogenitura, era Esaú. Mas Esaú, ele vendeu há um tempo atrás, e quando o pai disse: olha, vai pegar uma caça para mim, e quando você voltar eu vou te abençoar. A Bíblia conta de uma forma tão maravilhosa, que Jacó, instruído pela sua mãe, né? A gente vê como um usurpador, mas é uma figura de redenção muito interessante. Quando ele vai pegar a caça para o seu pai, ele se veste do campo, quer dizer, ele coloca a pele também de um animal, e aí ele está agora peludo como seu irmão Esaú, e ele tem cheiro do campo, e ele se chega diante do pai Isaac para dar a bênção. Isaac diz: olha, a voz é de Jacó, mas o cheiro e a pele é de Esaú. O que Jacó fez? Jacó estava vestido do primogênito para poder ter o favor do seu pai. Na hora não me veio no coração, é a igreja do Senhor, somos nós, porque na verdade nós estamos vestidos do primogênito, que é Jesus Cristo, e por isso somos agradáveis ao coração do Pai. Podemos orar, podemos louvar, podemos falar ao Senhor, declarar palavras de louvor e adoração, porque aos ouvidos de Deus a nossa voz é agradável, porque quando nós falamos, quando nós louvamos, quando nós o adoramos, nós estamos levando a natureza do Filho de Deus junto conosco. E naquela hora ainda estava orando, babando, chorando, e o Senhor falou no meu coração: filho, agora preste atenção, me ouça. O Espírito Santo continuou falando no meu coração, e gente, enquanto Deus falava no meu coração, o Espírito Santo falava no meu coração, eu senti uma alegria, um gozo. Não só Ele tinha prazer em ouvir a minha voz, porque eu estava vestido do Filho,
mas agora eu estava tendo prazer em ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus não era uma voz distante, uma voz de juízo, uma voz de punição, uma voz de como Adão e Eva que se esconderam porque Deus estava vindo ao encontro deles. Não, era uma voz atrativa, era uma voz doce, era uma voz suave, era uma voz de pai, uma voz de alguém que realmente eu amo de todo o meu coração. E por isso o Senhor nos trouxe aqui nessa tarde para talvez, através de um princípio de arrependimento, restaurar a nossa comunhão com Ele. Porque Deus tem para nós, até o dia 31 de dezembro de 2015, muitas conquistas. Mas antes de conquistarmos fora, nós precisamos ser conquistados pela realidade de Deus aqui dentro do nosso coração. Quanto mais intenso nós estamos e temos esse tempo de qualidade a sós com Deus, estamos ligados a Deus, mas nós estamos habilitados para, vamos dizer assim, conquistar fora, porque estamos intensamente ligados a Ele aqui dentro. É o que o Senhor ministrou no meu coração. Enquanto eu sentia prazer, eu estava aquele prazer, sabe aquele prazer de ouvir a Deus? Aquele prazer de estar diante do Senhor. Agora preste atenção no que aconteceu, Deus pode falar com você agora. Nesse momento que eu tive a impressão e a realidade, que a minha voz era agradável ao Pai, e a impressão e a realidade, que a voz do Pai era agradável ao meu coração, e o meu coração explodia de alegria diante de Deus, eu falei, meu Deus, quanto tempo eu não estava tão apaixonado pela Tua presença como eu estou agora. Eu comecei a me arrepender e chorar diante de Deus, eu falei, meu Deus, quanto tempo, o meu coração não estava fervoroso dessa forma. Entenda, eu tenho vivido uma vida fiel, uma vida intensa diante do Senhor, mas aquele momento explodiu uma alegria por estar na presença de Deus. E eu comecei a ver flashes no meu coração, eu comecei a ver flashes diante de mim, de oportunidades que talvez eu perdi, porque eu estava sendo fiel e não estava sendo intenso. Eu comecei a ver momentos que eu poderia ter rompido mais, conquistas que eu poderia ter ido além, agendas que eu poderia ter me dado mais a Deus, e eu não pude me dar, porque eu estava, vamos dizer assim, estava guardando o que Deus tinha me dado, mas eu não estava exatamente apaixonado pela presença dEle, apto para ouvir a voz dEle. Nesse momento o Espírito Santo falou no meu coração, meu filho, não basta ser fiel, é preciso estar apaixonado por mim. Eu falei, Senhor, eu quero estar apaixonado, eu preciso estar apaixonado. E eu comecei naquele momento a dizer, meu Deus, fala comigo, o que é ser fiel e não estar apaixonado? Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 4, versículo de número 1. Eu descobri um texto na Bíblia que mostra uma fidelidade sem paixão. Eu falei, meu Deus, eu comecei a ver, Senhor, eu perdi tanta oportunidade, estou tendo tanto, Senhor, eu posso estar sendo fiel, talvez não estamos sendo apaixonados. Gênesis capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz, e coabitou o homem com Eva, sua mulher, e este concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Deus, depois deu à luz a Abel, seu irmão, Abel pastor de ovelhas e Caim lavrador. E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou o Senhor. Eu falei, meu Deus, pode isso acontecer? Alguém ser fiel e não ser intenso, e por isso deixar de viver o melhor do Senhor? E aí esse texto veio no meu coração. Olha o que a Bíblia está dizendo. Caim não deixou de adorar a Deus. Caim, lavrador da terra, a Bíblia diz que ele trouxe uma oferta no final de uns tempos. Se eu fosse escritor da Bíblia, talvez eu escreveria assim, Caim trouxe uma ofertinha a Deus no final de uns tempos. Não há expressão de intensidade nem de qualidade na oferta de Caim. Ele trouxe uma oferta no final de uns tempos. O que parece é que ele, como lavrador, pegou o fruto da terra e utilizou esse fruto para si, para sua casa. Ele utilizou para outras coisas, talvez até para alimentar alguma parte do rebanho do seu irmão Abel. E ele pegou aquilo que sobrou e foi dar para Deus. Ele deu uma oferta no final de uns tempos. Não há expressão de intensidade. Agora o que me chamou a atenção no coração é que esse texto está dizendo que Caim não foi infiel. Ele foi infiel, mas ele foi muito pouco intenso para adorar a Deus. Como é que nós sabemos disso? Em comparação com seu irmão Abel. Porque a Bíblia diz que Abel, ele deu a primícia do seu rebanho. O que é a primícia? A primícia é a melhor parte. A primícia é a primeira parte.
Ninguém dá a primícia sem querer. Ninguém olha para uma oferta e vai assim, sem querer eu dei a minha melhor. Não, passa por uma escolha, passa por uma seleção, dizer isso aqui é o melhor, isso aqui é o primeiro, isso aqui eu estou colocando para dedicar ao meu Deus, ao meu Senhor. Preste atenção, ele deu da primícia e não só da primícia, ele deu da primícia e da gordura. O que fez Deus ser agradado da oferta de Abel? É porque Abel não foi só fiel, Abel foi intenso para adorar a Deus. É uma reflexão que nós podemos fazer nessa tarde, porque as nossas mãos, elas devem expressar a intensidade do nosso coração para Deus. Nós estamos há 40 dias para viver essa virada, para viver essas grandes conquistas, para viver aquilo que Deus tem para nós ainda para o dia 31 de dezembro agora, desse ano de 2015. Mas preste atenção, quando há um divórcio, preste atenção, quando há um divórcio entre os valores do nosso coração e as atitudes externas que nós temos para Deus, nós podemos começar a esfriar na nossa fé cristã, porque as nossas mãos, como Abel, precisam expressar a intensidade que temos para Deus, que está no nosso coração. O que às vezes acontece nos nossos dias, é que nós estamos dizendo assim, Senhor, o meu coração é teu, mas eu não tenho muito tempo para dar as minhas mãos para ti. Então meu coração é teu, mas eu não tenho tanto tempo para estar num culto. O meu coração é teu, mas as minhas finanças já estão ocupadas e programadas com tantas coisas. O meu coração é teu, mas eu estou gastando tanto tempo para cuidar dos meus relacionamentos, sejam eles aqueles bons ou os confusos, que eu não estou tendo tempo para passar tempo com o Senhor. Mas preste atenção na história de Caim e Abel, porque Caim deixou de ser intenso, ele não agradou o Senhor, por isso não poderia viver o melhor de Deus. Agora Abel, por sua vez, não, ele mostrou com as mãos a intensidade do seu coração. Se nós queremos viver em 40 dias até o final do ano, uma intensidade de enxurrada de vitórias de Deus, preste atenção no que eu vou dizer, nós precisamos ser intensos para Deus, para que Deus possa liberar tudo aquilo que Ele preparou para nós. A nossa intensidade toca o coração de Deus. A nossa intensidade é uma forma de fé, para dizermos, Senhor, eu creio que tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida vai acontecer e vai se cumprir, mas mesmo antes de acontecer, eu quero dizer, eu não estou atrás do Senhor só por causa das vitórias, só por causa das conquistas, só por causa dos grandes feitos que o Senhor ainda vai fazer até o dia 31, eu estou atrás do Senhor, porque um dia eu escolhi tomar a sua cruz, ir após o Senhor, e ter o Senhor como primeiro lugar do meu coração. Aviva as minhas mãos, para que as minhas mãos sejam expressão da fé intensa do meu coração. Eu não quero ser só fiel, eu quero ser apaixonado pelo Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Talvez o que precisamos nos arrepender é exatamente isso. Meu Deus, há um fogo no meu coração, mas esse fogo não está sendo expresso com as minhas mãos. Eu preciso deixar em concordância. A expressão dos feitos das minhas mãos precisam ser reflexos da intensidade do meu coração. Ou então eu tenho que voltar e dizer, Senhor, meu coração não está tão intenso como eu achava. Porque na hora que eu estava orando, volta a cena, eu estava orando lá na instância, estava babando, orando, chorando. Eu achei que eu estava vivendo um grande momento com Deus, porque eu não estava perdendo aquilo que Deus estava me dando. E por ser zeloso pelaquilo que Deus estava me dando, eu disse, meu Deus, eu estou sendo fiel, está bom demais, já é muito difícil ser fiel. E o Senhor aparece para mim e diz, não, meu filho, não basta ser fiel, é preciso estar apaixonado, quer dizer, vivendo intensamente para mim em todo o tempo, para que a gente agrade o coração dele, possa viver tudo aquilo que ele tem para nós, e não viver esses esfriamentos espirituais. Eu fui meditar em outro texto que fala sobre essa realidade. Não basta ser fiel, é preciso ser apaixonado. E aí o Senhor me colocou, eu quero que você abra comigo também, em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 2 em diante. Abra comigo em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, que é uma mensagem de Jesus para o pastor, para o anjo da igreja de Éfeso, uma igreja tão elogiada pelo Senhor. Podemos ler desde o versículo 1, Apocalipse 2:1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz o Amém, aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e puseste à prova
os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha o versículo 4: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caístes, e arrependa-te, e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você pode dizer comigo, aleluia? Aleluia. Porque a expressão aqui começa muito bem e termina com uma repreensão terrível, tremenda. Essa igreja é uma das igrejas, das 7 igrejas, que mais recebe elogio do Senhor. E começa dizendo: olha, você é brilhante, você está fazendo algo muito bom. Versículo 2: conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, não suportastes homens maus, colocastes à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são. Você é perseverante, você suporta a prova por causa do meu nome, você não tem esmoecido. Jesus está dizendo o seguinte, passando diagnóstico nessa igreja, ou em você, igreja: os seus feitos, ou melhor, a sua performance está nota 10. Mas preste atenção, quando eu passo o diagnóstico principal em você, eu posso dizer que o seu íntimo não está nada bem. Jesus olhou para aquela igreja e disse: igreja, você está sendo fiel à obra que eu te confiei, mas você está perdendo o principal, que são as suas intenções e as suas motivações para fazer para mim. Essa igreja é perseverante, essa igreja está bombando, se nós colocarmos para 2015. Essa igreja está com resultado altíssimo, ela não está esmorecendo, ela está colocando à prova pessoas que dizem ser e não são, ela está com uma performance brilhante. E gente, que tentação nós temos como cristãos, de viver diante de Deus uma vida de performance, uma vida dizendo: não, se eu tenho ido a 2, 3 cultos durante a semana, eu estou com uma performance maravilhosa. Se eu estou lendo a Bíblia, pelo menos um capítulo, 2, 3, 4, 5 por dia, performance maravilhosa. Eu entrei hoje nos 40 dias de jejum e oração, deixei até a barba, para ficar igual o nosso pastor, e até o dia 31 vou ficar com essa barba grande também, para colocar nos 40 dias, glória a Deus. E por isso eu coloco algo diante do Senhor, e aí eu digo assim: não, porque eu estou fazendo algo, já está tudo bem. Mas preste atenção, Deus, Ele gosta de cuidar de nós em todos os detalhes. Ele sabe que se nós vivemos só por performance, talvez hoje o resultado seja bom, mas a performance de hoje não garante um futuro glorioso amanhã. Ele sabe que talvez, se as nossas mãos estiverem só adorando com aquilo que damos para Ele, não com o coração, Ele sabe que talvez hoje pode estar bom, mas amanhã não estará tão bom. Mas se hoje as nossas motivações estiverem ligadas a Ele, se nós estivermos com o coração voltados a Ele, dizendo: Senhor, eu quero não perder, eu quero perseverar, eu quero não perder a fidelidade, eu quero continuar fazendo aquilo que o Senhor mandou, mas eu também quero ir além, eu quero estar apaixonado, eu quero dizer, eu quero estar ligado com aquilo que o Senhor tem para mim hoje, não só com aquilo que o Senhor tem para mim hoje, mas eu quero estar ligado ao Senhor em todo o tempo, ao ponto de que tudo que eu faça motivado pelo amor ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe que se o nosso coração estiver ligado nas performances, a performance pode ser muito boa hoje, amanhã não ser muito boa, mas se o nosso coração estiver ligado na motivação que é Deus, então o nosso futuro está guardado de bons resultados, porque o Senhor, quando tem o nosso coração, Ele é aquele que produz excelentes resultados da nossa vida. E por isso Ele diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Um dia, eu lendo um livro muito interessante, Entrando no Céu e Mudando a História, do Drummond Lacerda e do Braulio Brandão, eles disseram que essa interpretação de primeiro amor poderia também ser traduzido como melhor amor. Então olha o que Jesus está dizendo: eu tenho, porém, contra ti que você deixou de me ter no seu coração como seu melhor amor. E aí nós temos que conferir no nosso coração: Senhor, será que eu estou só fiel àquilo que o Senhor tem me confiado? Ou eu estou intensamente apaixonado ao ponto de, não importa o que o Senhor me dá nas mãos, eu estou tendo o Senhor como melhor amor, como principal amor do meu coração todos os dias. Porque não basta chegar no dia 31 de dezembro só com vitórias nas mãos, mas com o coração frio.
com o coração sem estar diante de Deus, com o coração que não está programado e pronto para viver uma entrega. Irmãos, nós só podemos conquistar poderosamente aqui por fora, se nós estivermos sendo conquistados poderosamente dentro do nosso coração. Ele precisa continuar sendo, ele precisa continuar sendo para mim e para você o nosso melhor amor. E é tão fácil isso acontecer na nossa humanidade, porque às vezes alguém está desempregado, de repente Deus dá um empregão, e a pessoa começa a ver naquele emprego uma fonte de autossatisfação, e começa a colocar o valor do emprego além do primeiro amor, ou do melhor amor ao Senhor. Isso é muito humano. A gente está assim, meu Deus, eu preciso de novos relacionamentos, eu preciso daquilo, e aí o Senhor traz novos relacionamentos, e a gente começa a colocar os relacionamentos além do primeiro amor que nós demos a Deus. E aí nós temos uma prévia dizendo: Senhor, mas foi aquilo que o Senhor me deu. Agora preste atenção, não é porque o que o Senhor nos deu algo, que nós vamos tirar o nosso coração do Senhor e vamos colocar no algo que o Senhor nos deu. O que é grave nessa situação? É grave que se nós colocarmos o nosso coração naquilo que Deus nos deu, e tirarmos os nossos olhos de Deus, talvez o Senhor se retire de nos ajudar a cuidar daquilo, porque Ele deixou de ser o melhor amor. E aí nós vamos ter que sustentar aquilo que Deus nos deu sozinhos. É alguém que está no emprego que Deus deu, mas deixou de amar a Deus. E de repente Deus não pode mais ajudá-lo, porque ele já não é o primeiro lugar. Há uma frase do nosso pastor Márcio, que muito marca o meu coração. E ele disse: se Jesus não puder ser o primeiro do nosso coração, Ele nunca será o segundo. Se Jesus não puder ser o primeiro do nosso coração, Ele nunca será o segundo. E é verdade, preste atenção. Ele é Rei dos reis, e o rei só pode assentar no trono do primeiro lugar no coração de alguém. Ele não entra para estar na sala de estar, ele não entra para estar na cozinha, ele não entra para estar em algum cômodo auxiliar da casa. Se ele entrou, é para tomar o primeiro lugar, porque o rei, ele deve se assentar no trono do nosso coração. Por isso ele está dizendo: tenho porém contra ti que me deixaste de ser o seu primeiro ou principal amor. E aí ele continua no versículo 5 dizendo: lembra pois de onde caístes, e arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Olha como é que é sério. Ele está dizendo: quando ele deixa de ser o nosso melhor ou primeiro amor, nós estamos caindo da fé. A queda não começa exatamente num pecado externo. Alguém pode dizer assim: não, mas aquele irmão, aquela irmã estava tão bem na vida cristã e de repente tropeçou no adultério. Que pecado terrível. Ou então tropeçou no escândalo financeiro. Que pecado terrível. Ou tropeçou talvez em tantos desequilíbrios da vida. Que pecado terrível. Mas ninguém está bem com Deus e tem Jesus no primeiro amor. Ele tropeça e cai assim num adultério. Isso não existe. A coisa não se confunde da noite para o dia. De repente. Preste atenção. Antes das quedas externas, existe a queda de ter deixado Jesus não ser mais o nosso primeiro amor. Por isso, quando nós estamos em pé, sendo Ele o nosso primeiro amor, então as outras quedas serão evitadas, porque essa primeira queda não está acontecendo na nossa vida. Talvez essa tarde o Senhor te trouxe aqui para reesquentar o seu coração. Para vivermos as grandes conquistas, esses 40 dias precisamos dizer: Senhor, eu preciso ter o Senhor como o melhor amor do meu coração, da minha vida. O Senhor é o melhor amor do meu coração. E tudo que o Senhor me der vai ser em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, porque o Senhor continua sendo o melhor amor, o principal amor. Não basta ser fiel, é preciso estar apaixonado pelo Senhor em todo o tempo. E precisamos ter esse diagnóstico íntimo, porque tudo na vida do homem funciona melhor de dentro para fora. Todo o funcionamento da vida do homem funciona melhor de dentro para fora. Quando você crê em algo de dentro, você realiza fora. Quando você enxerga dentro, você vive fora. Quando você está bem dentro, as coisas fora vão ser governadas pela paz que está dentro. Quando a intensidade para Deus está perfeitamente bem aqui dentro, então tudo que estiver lá fora vai ser debaixo de uma grande conquista e de uma grande vitória que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Enquanto eu estava lá ainda chorando: Senhor, eu estou arrependendo, me dá mais textos. E o Senhor me trouxe Marcos capítulo 10, versículo 17. Abra comigo, Marcos capítulo 10, versículo 17. E nós vamos preparar o nosso coração para que daqui a pouco nós orarmos, para que Deus possa reesquentar o nosso coração mais e mais. Marcos capítulo 10, versículo de número 17. Jesus diz, a Bíblia diz:
E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Agora pula aqui para o versículo 28. Vai para o versículo 28, por gentileza. Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba no presente 100 vezes mais, quer dizer, o cêntuplo de casas, de irmãos, de irmãs, de mães, de filhos, de campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Aleluia, que palavra poderosa. Preste atenção, não basta ser fiel, eu preciso estar continuamente apaixonado pelo Senhor. Um dia um jovem, chamado na Bíblia de jovem rico, né? Pelo menos o título interpreta ele como jovem rico. Ele se achega, ele procura o Senhor dizendo: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Bom, gente, talvez esse jovem que era religioso, porque ele disse que já observava todos os mandamentos, talvez ele queria uma aprovação de Jesus, uma pré-aprovação. Senhor, o que eu faço? Aí Jesus diria os 10 mandamentos, ele diz: Senhor, eu tenho observado. Talvez ele queria ouvir de Jesus: Ô filho, então já está fazendo tudo o que precisa, vai em paz, a sua observação da lei já está tudo certo. Talvez ele queria isso de Jesus, mas ele se aproxima dizendo: Senhor, o que eu faço? Jesus disse: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho ao teu pai e tua mãe. De repente Jesus, a Bíblia diz, fitando, o amou e diz: então te falta uma coisa, vai e vende tudo que tens, e aí você vai dar aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois vem e me segue. A Bíblia diz que ele estava, porque ele tinha muitas posses, ele não conseguiu abrir mão daquilo para poder seguir a Jesus. Agora preste atenção, o jovem rico já estava com seus planos tão pré-estabelecidos, que não aceitou as novas direções de Deus. Ele estava talvez em fidelidade, mas ele não estava em intensidade para seguir o Senhor. Pastor, aonde você tira que esse jovem rico estava em fidelidade? Bom, imagine esse jovem dizendo: eu observo a lei, não matarás, não adulterarás, não dirás falso. Eu tenho observado desde a minha meninice. Ele está dizendo: eu sou alguém religioso, eu estou sendo alguém que busca Deus pela lei, de alguma forma eu tenho uma vida com Deus. Agora preste atenção, se esse jovem é um jovem de muitas posses, e se ele é observador da lei, preste atenção, ele estava achando que quem deu a posse para ele foi, por exemplo, o mundo? Não. Foi Satanás? Não. Na minha compreensão, esse jovem ele tem algo, ele entende que foi Deus que deu. Ele está dizendo o seguinte: as minhas posses foi Deus que deu, a minha posse foi porque eu observei a lei, e Deus foi bom comigo, e de uma forma direta ou indireta, distante ou tão próxima, Deus me atribuiu tudo aquilo que eu tenho. Entende? Agora, porque ele estava tão ocupado com os valores das suas posses, ele não pôde estar disponível para o próprio Deus se conectando a ele, olhando olho a olho, dizendo: então vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem viver uma direção atual que eu tenho para dar no seu coração. Pastor, o que a gente tem a ver com isso? Bom, nós podemos preparar o nosso coração para fazer essa reflexão nesse momento, porque a reflexão é o seguinte: se nós estamos só guardando o que Deus já nos deu um dia, e talvez o que fazemos hoje é só resultado do que já ouvimos de Deus há 10 anos, há 5 anos, há 7 anos, há tantos anos atrás, talvez nós estamos mais fiéis em não perder o que Deus nos deu, mas estamos tão programados com aquilo que entendemos que Deus um dia nos deu, que nós não estamos nos conectando às direções atuais de Deus para a nossa vida. Deus quer nos levar a viver uma vida além, nós precisamos estar desocupados para Deus.
Porque quando Jesus olha para aquele moço, olho a olho, ele está dizendo: vem ter uma experiência pessoal comigo. Entende? Talvez aquele jovem estava dizendo: eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero viver o que Deus pode me atribuir. Enquanto Deus está olhando para ele na pessoa de Jesus Cristo, está dizendo: não preste atenção só naquilo que eu posso te dar, preste atenção em que eu posso te tornar a ser. Não é só eu te dar, eu quero que você me siga, olhe para mim. Esse jovem, porque ele foi fiel ao que ele entendeu que Deus um dia tinha dado, ele deixou de ser apaixonado pela pessoa de Jesus Cristo e não estava mais seguindo a Jesus, não estava mais pronto para seguir as direções de Deus na sua vida. Preste atenção. Quantas vezes nós estamos como esses crentes jovens ricos: Senhor, me dá a vitória, Senhor, me faça curado, Senhor, me faça alguém abençoado. E Deus tem muita bênção para os seus filhos, e tem. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós somos abençoados com todas a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos enriquecidos pelas bênçãos de Deus. Agora, Ele não quer que nós nos vistamos dos títulos de abençoados sem estar ligados ao título de discípulos e seguidores de Jesus Cristo. Porque talvez a proposta que aquele jovem ouviu é: pare de contar com o título de jovem rico e comece agora a ter um título de seguidor, de discípulo. Porque eu tenho para fazer em você é muito maior do que eu tenho para dar a você. Você é o alvo do avivamento, você é o alvo da transformação, você é o alvo da intensidade. Não é o que as suas mãos podem ocupar de bênçãos que faz você intenso ou não, é o quanto o seu coração pode estar desprendido para a sua própria programação e poder estar completamente rendido para eu poder te dar direções poderosas. Pastor, então me fala da forma prática do que eu preciso. O que nós precisamos até o dia 31 é pegar a nossa agenda diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero entregar a minha agenda para o Senhor, os meus compromissos, os meus valores, aquilo que eu tenho. Porque talvez para viver uma grande vitória não é Deus intervir com algo grande externo, mas é talvez Deus nos dar uma direção para fazermos o que ainda nós não fizemos, mas só poderemos ouvir uma nova direção se nós estivermos dispostos a dizer assim: meu Deus, eu quero cuidar daquilo que o Senhor já me deu, mas eu estou pronto para ser apaixonado pelo Senhor e preparado para as novas direções que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero me ocupar só com aquilo que o Senhor pode me dar, eu quero estar ocupado em olhar para o Senhor em todo o tempo. Agora, às vezes é doloroso, gente, porque nós temos esses postos de autossatisfação na nossa vida, e aí nós temos uma escolha: ou nós nos rendemos a ouvir a voz de Deus e nos dar as direções dele, e nos dar a direção dele, ou nós vamos ainda guardar e guardar e guardar e guardar e guardar aquilo que Deus nos deu, e não vamos viver algo exatamente novo, mas nós vamos viver só aquilo que a gente já está vivendo. Agora olha a diferença no versículo 28. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Pedro está dizendo assim: Senhor, e nós que escolhemos a cruz para te seguir? E nós que deixamos muita coisa ou tudo para ter o Senhor em primeiro lugar? E nós que não queremos ser só fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado, mas queremos ser apaixonados à tua pessoa e queremos te seguir todos os dias da nossa vida? É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, e nós que estamos com o nosso coração sobre um valor, custe o que custar, eu quero ir até onde o Senhor tem para a minha vida, e eu quero viver a vida que só o Senhor tem para mim. E nós? Aí Jesus responde: espera lá, vocês que estão me seguindo de uma forma não só fiel, mas intensa, prepare o coração de vocês, porque ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, campo, casa, valores nessa vida, não venham viver, olha o que ele diz: 100 vezes mais nessa terra e a vida eterna no porvir. Gente, 100 vezes mais é muito ou é pouco? 100 vezes mais é muito ou é pouco? É muito! Agora preste atenção no que eu acredito, de uma forma figurada. Talvez Jesus não disse assim: se você der um celular para o meu reino, você vai ganhar 100 celulares. Talvez seja isso, porque a Bíblia também fala sobre semeadura e colheita, e tantos valores, como uma semente dá 30, outra semente dá 60, outra semente dá 100. Mas sabe o que eu acredito? Que quando nós abrimos mão algo que é valoroso para nós, para semearmos no reino de Deus, quando Deus nos devolve o que semeamos,
É tão valoroso ter de Deus aquilo que nós recebemos em troca, que é pelo menos, é como se fosse um valor do coração. É 100 vezes melhor eu ter recebido isso de Deus, do que eu ter vivido sozinho aquilo que eu achava que era o melhor para a minha vida. Aquele jovem não entendeu que o que Jesus tinha para ele era uma vida 100 vezes melhor do que ser apenas um jovem rico. 100 vezes melhor é viver uma vida que só Deus pode nos dar. Preste atenção, até o dia 31 de dezembro agora de 2015, Deus tem para nos fornecer uma vida que só Ele pode nos dar. É pelo menos 100 vezes melhor de tudo aquilo que Ele está requerendo que a gente entregue nas mãos dEle. Mas nós precisamos deixar Ele olhar nos nossos olhos, nos chamar para essa experiência pessoal, e nós dizemos assim: Senhor, mais do que o valor que eu estou colocando no teu altar, é o valor de estar olhando olho a olho com o Senhor e te seguindo, para que eu possa viver uma vida que só o Senhor tem para me dar. Eu não quero ser apenas fiel, eu quero ser apaixonado pelo Senhor e poder viver intenso tudo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Se você está com seu coração assim nessa tarde, eu queria que você ficasse de pé nessa hora, porque nós vamos orar, nós vamos colocar o nosso coração para que Ele faça essa obra tremenda de arrependimento e restauração do nosso coração. Enquanto você fica de pé, você pode pegar a sua Bíblia e abrir em Jeremias capítulo 2, versículo de número 13, aleluia. Jeremias capítulo 2, versículo de número 13. Eu acredito que nessa tarde há uma unção do Senhor para fazer o nosso coração se voltar a Ele de uma forma intensa e apaixonada. Deus não quer que a gente só fique cuidando do que Ele nos deu em fidelidade. Lógico que a fidelidade conta muito. No monte da transfiguração, no monte muito alto, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para um monte mais alto, muito alto, e ali ele se resplandeceu, o seu rosto era como o sol, as suas vestes eram como, a luz do seu resplendor. E naquele momento a nuvem da glória de Deus disse: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a ele ouvir. Eles viram Moisés e Elias, estavam tendo uma experiência maravilhosa. Mas eu acredito que para chegar no monte da transfiguração nós precisamos de o passo direito da fidelidade, o passo esquerdo da intensidade. Precisamos buscá-lo fielmente e intensamente. Mas se você está me ouvindo aqui, está nesse culto, ou está pela televisão, provavelmente o seu coração não deixou de ser fiel. Mas pode ser que em algum momento, como o meu coração estava assim alguns dias atrás, o seu coração pode ter perdido a intensidade. Deus quer voltar a colocar prazer no nosso coração, para nós passarmos não só minutos, mas horas, passarmos tempo na presença de Deus de uma forma tão gloriosa. Mas para isso não podemos ser só fiéis, precisamos ser apaixonados pelo Senhor. Deus quer ter de nós as melhores ofertas que já demos a Ele. Não só a oferta financeira, mas aquilo que as nossas mãos podem produzir para Deus. Mas para isso o nosso coração tem que estar inflamado, apaixonado pelo Senhor, para dizer: Senhor, eu quero dar com as mãos aquilo que está intensamente disponível ao Senhor pelo meu coração. Eu quero ser como Abel, que deu a primícia e a gordura. Quem quer ser igual a Abel? Dá o melhor ao Senhor. Nós queremos não ser só como uma igreja que recebe elogios, que está em grande performance, mas nós queremos ser uma igreja que arranca o suspiro de Deus, dizendo: essa igreja é apaixonada por mim. Tudo que ela faz bem, mas mais do que fazer bem, ela tem a motivação correta de me colocar em primeiro lugar no seu coração. Essa igreja ela não tem só resultados bons hoje, mas ela tem um futuro garantido amanhã, porque a motivação em Deus garante o nosso futuro em Deus glorioso. O que Deus tem para nós essa tarde é nos transformar de jovens ricos a discípulos seguidores intensos de Jesus Cristo. Porque o jovem rico é um título que lá fora chama muita atenção. O jovem rico, talvez o jovem rico tinha os melhores bancos das sinagogas. Talvez ele tinha contato com os políticos da época. Talvez o seu dinheiro poderia ter dado muitas conquistas e aquilo já era uma autossatisfação. Mas Jesus está dizendo: eu quero que você troque a sua autossatisfação pela satisfação de me ter como o melhor tesouro do seu coração e poder ouvir a minha voz em todo tempo, em toda hora. Gente, não tem riqueza melhor do que durante esses 40 dias nós temos o nosso coração livre para recebermos direções claras de Deus. E o que Deus está colocando no meu coração é isso,
que o nosso coração rendido a Ele está pronto para viver direções maravilhosas e vivermos intensamente o que Deus tem para nós, porque estamos dizendo: Senhor, eu abro mão do título de jovem rico para ter o título de seguidor intenso de Jesus Cristo. E para nós orarmos, Jeremias capítulo 2, versículo 13, a Bíblia diz: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Meu Pai do céu, o clamor de Deus é: o meu povo cometeu 2 males. Sério, né, gente? A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas, não podem reter águas. As cisternas rotas são poços que nós mesmos cavamos, mas são poços que nem podem reter a água que colocamos. Esses poços falam sobre poços de autossatisfação. Já viu quando às vezes a gente dá uma gemida assim, e fala assim: Senhor, está tão bom nesse emprego, ai de mim se não tiver tudo bem nesse emprego, eu não sei o que vai ser de mim. A gente está passando um momento do relacionamento bom ou ruim, a gente fala assim: ai de mim se eu não tiver com esse relacionamento bem, minha vida acabou. Teve até um momento assim, eu já ouvi alguém falando assim: não, eu conquistei isso aqui, ai de mim, eu não consigo me ver sem isso. Gente, nós temos que voltar ao nosso coração nessa tarde e dizer assim: Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem me concedido, e por tudo aquilo que o Senhor me concederá até o dia 31 de dezembro, mas ai de mim se não estiver ligado ao manancial de águas vivas, que é o Senhor no meu coração. Se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. Se eu tenho o Senhor, todas as coisas são acrescentadas. Se eu tenho o Senhor, eu estou pronto para viver o tempo mais intenso da minha vida. Se eu tenho o Senhor, todas as conquistas não conquistarão o meu coração, porque o meu coração já está conquistado pelo manancial, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Essa expressão de avivamento que nós precisamos experimentar. E talvez nessa tarde, ao orar, você pode dizer: Senhor, eu quero abrir mão de algum poço de autossatisfação. Coloque diante dele, dizendo: meu Deus, não é porque eu estou funcionando bem no emprego que está tudo bem. Não, glória a Deus, obrigado, mas isso é só um resultado. Eu quero entregar esse poço de autossatisfação. Eu quero colocar diante do teu altar. Nenhum poço furado de água parada vai substituir o seu lugar no meu coração. Eu quero colocar diante do Senhor. Se meu filho está bem, então eu estou no céu. Se meu filho não está bem, eu estou no céu. Não, estamos aqui para orar pela nossa casa, mas se o filho não estiver bem, preste atenção: há um manancial que eu e você podemos beber e nos alegrar e nos restaurar e levar a vitória de Deus para a nossa casa. Pegue isso no seu coração. Se o meu corpo não está doendo, está bem. Se ele está doendo, então não está tão bem. Não, glória a Deus pela cura. Mas se ele estiver doendo ou não, eu encontrei o manancial do meu coração. E às vezes o desastre é que nós construímos as nossas casas, que são planos nossos, e cavamos ali cisternas rotas, ou quer dizer, cisternas de autossatisfação. Mas talvez nessa tarde nós precisemos de falar assim: Senhor, se essa casa não é tua, se esse plano não é teu, então eu quero colocar essa casa no chão. Sabe por quê? Porque eu construí essa casa muito longe do manancial, e fiquei cavando poço para tentar mover essa casa com as minhas próprias forças. Entende? Talvez nós temos que voltar em arrependimento nessa tarde e dizer assim: meu Deus, eu quero colocar essa casa para baixo. Se não é plano teu, se não é sonho teu, se isso aqui não é teu, se esse relacionamento não é teu, se essa conquista não é tua, meu Deus, eu tenho 40 dias para colocar abaixo o que não tem a tua aprovação, porque eu volto a encontrar com o manancial de águas vivas, que é o Senhor. E depois que eu volto a encontrar de novo, sabe o que eu faço? Eu refaço toda a casa. Agora preste atenção na figura. Eu refaço toda a casa em prol do manancial, que é o ponto principal do meu terreno. Entende? É colocar os relacionamentos em prol do manancial, que é Jesus. É colocar as conquistas financeiras em prol do manancial, que é Jesus. Colocar tudo que eu tenho e sou em prol do manancial, que é Jesus Cristo. Aí eu vou poder não só construir planos em Deus, mas como eu vou estar sempre amando, não só sendo fiel, mas sendo intenso ao Senhor Jesus Cristo.
Dê a mão para essa pessoa linda que está do seu lado. Nós vamos orar. Porque a Bíblia diz em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Você que está em casa também nos acompanhando, coloque a sua mão no seu coração. E nós vamos orar sobre essa realidade de Deus. Eu acredito que essa unção de arrependimento está mexendo com o nosso coração. Mas todas as vezes que Deus mexe com o nosso coração, Ele está curando também o nosso coração. E se Deus pode curar o nosso coração, preste atenção, você que está me ouvindo, me vendo, Deus também pode curar o nosso corpo físico. Se Ele tem o nosso coração, Ele pode curar o nosso corpo físico. O Senhor diz, a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24, e diz, levando Ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados possamos viver para a justiça. Olha o que a Bíblia diz, pelas suas feridas nós fomos sarados. Você que está me acompanhando pela televisão, o Senhor vai entrar com um rio de cura aí onde você está nessa hora. E se você está aqui também precisando de uma restauração, se Deus tem o nosso coração, Ele pode restaurar o nosso corpo físico. O Espírito Santo está me direcionando a orar por cura e restauração nessa hora, e eu creio, porque Ele tem o nosso coração, Ele pode restaurar o nosso corpo, da cabeça até a planta dos pés. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, nós entendemos a Tua palavra, que está nos chamando para mais próximos do Senhor. Não é estarmos atentos àquilo que o Senhor pode nos dar, mas é estarmos intensamente atentos em quem o Senhor é para o nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós voltamos o nosso coração dizendo, nós não queremos ser só fiéis, nós queremos estar apaixonados intensamente pelo Senhor, voltados a Ti, voltados à Tua pessoa, voltados à possibilidade daquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração intensamente a Ti. Queremos nos voltar de novo ao Senhor, ó Pai, e ter, ó Deus, o nosso coração. Se estamos colocando, ó Pai, uma vida, Pai, como Caim, que entregou uma oferta, Senhor, nós queremos, Pai, dar a primícia. Voltamos o nosso coração para Te amar intensamente. Meu Deus, se estamos como, Pai, aquela igreja que está só, Pai, pautada em performance, estamos colocando o nosso coração para dizer, Senhor, nós queremos, ó Pai, colocar de novo o Senhor como o nosso melhor amor, o nosso primeiro amor. E se o Senhor nos tem, o Senhor só pode nos dar tudo aquilo que precisamos do Senhor a nós. Estamos aqui como esse jovem rico para dizer, meu Deus, queremos Te seguir, ó Pai. Ele não seguiu, mas nós queremos Te seguir e nos tornar discípulos disponíveis para que o Senhor nos dê a vida que só o Senhor pode nos dar. Mas eu oro, Pai, junto com a Tua igreja nessa hora. Aquele que está rendendo o seu coração, ele tem autorização dos céus para ser curado nessa tarde, em nome de Jesus. Seja alguém que está nos acompanhando pela televisão ou pela rádio, pode ter essa realidade no seu coração. Verdadeiramente Ele levou sobre si no madeiro os nossos pecados, para que nós, justificados pelo sangue do Cordeiro, nós fôssemos restaurados por uma vida de Deus. E quem tem uma vida de Deus, e uma vida com Deus, e uma vida para Deus, pode receber a cura do Senhor, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu creio, Senhor, que o Senhor está tocando em pessoas nessa hora. Eu creio que corpos estão sendo curados. Homem de Deus, mulher, seja restaurada da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus Cristo. Todo mal do seu corpo, em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, Espírito Santo, o Espírito que está quebrantando o nosso coração, é o Espírito que está restaurando o nosso coração. E se o Senhor pode restaurar o nosso coração, o Senhor pode restaurar o nosso corpo físico, da cabeça até a planta dos pés. Toca, Espírito Santo, nessa hora, e traz o sinal, ó Pai, do fruto do arrependimento, em nome de Jesus agora. Toca, Senhor, agora. Toca, Senhor, agora. Receba saúde divina, receba poder de Deus que te cura, receba poder de Deus que te restaura, porque se a sua vida pode estar nas mãos dEle, disponível para viver a vida que Ele tem para você, então as mãos dEle te restauram nessa hora. Ele está te restaurando nessa hora.
para que você possa viver a melhor época da sua vida para Ele. Ele está te restaurando nessa hora, porque Ele sabe que você não só vai ser fiel, você vai ser intensamente apaixonado por Ele. Ele está te restaurando nessa hora, para que você fique habilitado para viver a vida que Ele tem para você. Ele está te restaurando nessa hora, para que nenhuma falta de condição física pare o propósito de Deus na sua vida. Aonde você estiver assistindo, receba o poder de Deus em nome de Jesus, porque Ele te levanta, Ele te restaura, Ele te anima, Ele te cura, para que você possa viver tudo aquilo que Ele planejou para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. 10 leprosos buscaram a Ele. Ele liberou uma palavra de fé e vitória, dizendo: vai, apresenta-se ao sacerdote. Enquanto eles obedeciam a palavra, preste atenção, os 10 leprosos foram curados. Quantos foram curados? Os 10 leprosos. Se você está buscando a Deus, saiba, Ele quer restaurar as nossas vidas, Ele quer nos curar, Ele quer fazer essa obra, e Ele está fazendo. Os 10 foram curados. Agora, a diferença não foi só na cura que Deus promoveu. A diferença foi que quando ficou cônscio do milagre, ele entendeu: pera lá, aquele que transformou o meu corpo pode transformar também o meu coração, porque o que Deus faz, Ele me faz entender quem Ele é. O que Deus faz na minha vida me leva a conhecer quem Ele é, e eu estou apaixonadamente interessado em conhecer quem Ele é, em entregar a minha vida para Ele. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus não tem problema nenhum em nos curar, pelo contrário, Ele quer nos curar, e Ele está fazendo isso. Mas nessa hora nós podemos olhar para Ele e dizer: Senhor, a minha cura vai servir para que eu volte como aquele ex-leproso, dando glória a Deus em voz alta. Eu vou dedicar a minha vida a viver uma vida intensa para o Senhor. Ele voltou dando glória a Deus em voz alta, e ele prostrou-se diante de Jesus. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus era a fonte de toda a restauração. Não era só pelos feitos, não era só pelo aquilo que Deus poderia atribuí-lo, mas era porque ele sabia que Deus era o manancial de águas vivas. Eu queria te convidar para colocar as mãos no seu coração. Nós vamos fazer essa oração colocando a nossa vida diante do Senhor e colocando a nossa vida para o manancial de águas vivas. Aleluia. Declara comigo: Senhor, nesta tarde eu reconheço que eu preciso de Ti. Tu és o manancial das fontes das águas vivas. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, perdoa-me por estar afastado de Ti, por colocar outras coisas no lugar do Senhor, por levantar no meu coração trono de adoração que não seja o Senhor, mas que trazia para a minha vida satisfação, que trazia para a minha vida a autossatisfação, o egoísmo. Eu me arrependo, Senhor, nesta tarde, e eu quero te louvar, porque eu vejo o cuidado, o zelo do Senhor para comigo, em nome do Senhor Jesus, me confrontando, me trazendo para perto de Ti. É porque o Senhor tem prazer em mim e não abre mão de mim. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero exaltar o Teu santo nome e declarar: Senhor, entra na minha vida, faça morada no meu coração. Senhor meu Deus, eu te entrego as chaves do meu coração, e eu te digo: eu te quero, não apenas como Salvador, mas acima de tudo, como Senhor da minha vida. Reina, Senhor, reina, Senhor, reina, Senhor, na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, que nesta tarde seja levantado no meu coração o trono
de adoração ao Senhor. E eu declaro: Tu és o Senhor. Antes de Ti, nenhum Deus havia. Depois de Ti, nenhum outro haverá. Somente o Senhor é Deus na minha vida. E eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te dou acesso, bendito Espírito Santo, a todos os cômodos da minha vida. Faça a limpeza, faça a faxina, remove tudo aquilo que não é do Senhor, em nome de Jesus. Que as águas do Senhor, as águas que saem diretamente do teu trono, possam limpar, venham limpar o meu coração nessa tarde. Venham nessa tarde, Senhor, fazer toda a faxina e venha jorrar, venha jorrar, venha jorrar para a minha vida, me levando cada vez mais perto de Ti. E eu reconheço, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem o Senhor. Opera, Senhor, na minha vida a transformação. Faça a restauração na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E eu quero convidar você que fez essa oração pela primeira vez. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu desejo, eu quero que Tu sejas o Senhor e o Salvador da minha vida. Quantos fizeram essa oração pela primeira vez? Você que está aqui nessa tarde, ou quem sabe que andou afastado dos caminhos do Senhor, essa é uma tarde de aproximação. Venha, levanta suas mãos ao Senhor agora. Levanta suas mãos para que nós possamos te ver, em nome do Senhor Jesus. Aí na sua casa, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Você que deseja que o Senhor Jesus seja não apenas o Salvador, mas o Senhor da sua vida. E também, se Ele não é o Senhor, você deseja: Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. Faça, Senhor, a morada na minha vida. Levante as suas mãos em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então todos aqui nessa tarde, reunidos aqui, já tem o Senhor, não somente como Salvador, mas também como Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida. E cremos que esta palavra é uma palavra oportuna do coração de Deus o Pai, para que nós possamos nos achegarmos a Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se coloque de pé, erga suas mãos. Nós vamos apresentar ao Senhor agora cada pedido de oração. Pai, em o nome do Senhor Jesus, está aqui, Senhor, os pedidos de oração que os teus filhos, ó Deus, fizeram. Sabemos que antes mesmo deles escreverem esses pedidos, o Senhor com certeza sabia tudo aquilo que eles iriam pedir. Mas a tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos fazer conhecido diante do Senhor as nossas petições, pela oração e pela súplica. Ciente da tua palavra que diz: onde estiver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente. E se dois ou três concordarem na terra, Senhor, a respeito de qualquer coisa, será feito, Senhor, no céu. Oramos, ó Deus, a favor desses pedidos, pedindo que o Senhor vá de encontro a cada um, a cada pessoa, Senhor, a este que necessita, Senhor, de uma restauração, a este que necessita, Senhor, da cura da enfermidade, da libertação dos vícios, da cura para o seu casamento, da cura para a sua família. Em nome do Senhor Jesus, nós estendemos, ó Deus, as nossas mãos agora, colocamos as nossas mãos sobre esses pedidos, pedindo ao Senhor: traga, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que os teus filhos necessitam, aquilo que eles estão colocando diante do Senhor em oração. Vá de encontro a cada um agora, vá de encontro a cada vida
de oração. Queremos liberar a cura física, cura emocional. Queremos liberar agora, ó Deus amado, a libertação, Senhor, dos vícios. Queremos liberar agora a palavra de restauração, Senhor, sobre cada vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, em nome do Senhor Jesus, cada pedido aqui, Senhor, anotado, Senhor, e respondido pelo Senhor, segundo aquilo que está proposto no teu coração. Liberamos a palavra de vitória sobre cada pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Pai, nós te adoramos pela vida de cada um que aqui se encontra, aquele que nos ouve, que nos assiste. Pedimos ao Senhor que toca com o teu poder agora sobre cada vida, ó Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja agora um tempo de aproximação do Senhor, que o Senhor se revele a eles como um pai, como aquele, ó Deus amado, que está perto, como aquele que o ama, que os amas, ó Deus, e que eles sejam atraídos por ti cada vez mais, apaixonados, ó Deus, pelo Senhor. Que seja o coração deles, Senhor, ali curvado diante do Senhor, inclinado diante da grandeza, da soberania, Deus do Senhor, porque sabemos que são amados, preciosos, e que o Senhor já os abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o Senhor. Coloca sua mão sobre a sua cabeça e declara comigo: eu te louvo, Senhor, porque a tua palavra me diz: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e meu Pai, que tem me abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o Senhor. E se o meu Pai me abençoou, eu sou abençoado. Se o meu Pai me abençoou, eu não apenas estou abençoado, mas muito mais, eu sou uma bênção. Aleluia! Glória a Deus, que Deus te abençoe. Vai na graça, vai na paz. Uma semana vitoriosa, uma semana de um relacionamento íntimo com o Senhor como você nunca teve. Deus o abençoe, o fortaleça em nome de Jesus.